E abra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Hoje eu vou falar sobre gratidão ao Senhor. Quantos são gratos a Deus? Isso é muito importante, viu? Gratidão. Lucas capítulo 17 e o versículo 11. Conta a história da cura de 10 leprosos. Está escrito assim o versículo 11. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe Jesus: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante esse texto. Além deste homem ser curado, ele também foi salvo. Essa é a diferença. A gratidão abre portas. Sabia disso? Seja grato ao Senhor em tudo. Em tudo dá graças a Deus. Quando se fala dai graças, quer dizer agradecidos. Grato. Versículo 17. Respondendo Jesus, e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Será que esses 9 homens eram agradecidos? Será que esses 9 homens eram gratos a Deus? O que você acha desses 9? Agora, este que voltou, com certeza era grato ao Senhor. Quem é grato a Deus? Você é agradecido? Então, vou reler mais uma vez o versículo 17. E você que é grato a Deus, agradecido por tudo, você vai ler em alto e bem forte esse versículo. Vamos lá. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E onde estão os 9? Fale para o seu irmão assim: Jesus se importa com a sua gratidão. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu sou grato a Deus por tudo que Ele me fez. E ainda por tudo que Ele ainda não fez, eu já estou agradecendo. Quantos podem agradecer a Jesus? Agradeça nesta manhã, diga: eu sou agradecido. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receber esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama o seu poder, a sua glória. E venha com seu Espírito Santo. E tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador. E envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podei-vos assentar. Precisamos ser gratos a Deus.
Jesus se importa sim com a gratidão. É interessante esse texto, que conta que Jesus estava indo a Jerusalém, e teve que passar pelo meio da Samaria, cidade de Samaria, junto com Galiléia. Samaria, para quem não sabe, é a capital do Reino do Norte, em Israel. Israel em si foi dividido em tribos, né? 10 tribos do lado norte e 2 tribos do lado sul. E a capital do Reino Sul é Judá, ou Jerusalém, como a gente conhece. E a capital do Reino do Norte é Samaria. E Jesus está passando, né, saindo de Jerusalém, e ele está passando em Samaria. E para você ter uma ideia, essa cidade de Samaria, os judeus não andavam por ela. Não gostava dessa cidade, porque olhavam os samaritanos como povo impuro, povo idólatra, né? É o mesmo povo de Israel, mas há uma divisão por causa da região. Então, os judeus por si só não gostavam de passar. Os discípulos, apóstolos, não gostavam de entrar na cidade de Samaria. E foi justamente nessa cidade que conta que lá havia uma aldeia. Para você ver que nem nome deram à aldeia. Está dizendo assim: e entrando numa certa aldeia, no versículo 12, numa certa aldeia, como se fosse um lugarzinho qualquer, um lugar desprezado, e de fato era sim, um lugar desprezado, porque foi justamente nessa aldeia que saíram esses 10 homens leprosos. Olha, gente, a lepra era uma coisa terrível. Eu não sei se o Silas salvou as imagens de leprosos. Você vai ver que uma coisa terrível é essa doença de lepra. Olha só, o leproso, ele tinha que deixar apenas os olhos e a boca aberta. Os demais, o rosto, as peles, tinham que ser cobertas com esses lenços, porque os olhos para verem e a boca para gritarem. Tem mais outras imagens aqui de pessoas com lepra. Olha a situação. Era o estado desses 10 homens. Que coisa terrível. A lepra começa a comer a pessoa. E ela, sendo contagiosa, essa pessoa leprosa, como esses 10 homens aqui, muito provável, eram leprosos e com lepras contagiosas, não podiam estar com os demais, não. Era uma lei de Deus. Olha que situação. Está comendo a pele da pessoa. Essa é uma lepra profunda. A pessoa que tivesse essa doença, praticamente, ela era tida como castigada por Deus. Porque os judeus acreditavam que lepra era um castigo de Deus. É como se Deus estivesse fazendo justiça contra aquela pessoa. Porque a doença era horrível, é uma coisa terrível, uma coisa cruel. E a pessoa que tivesse no início da sua lepra, não como esses aqui que já estão praticamente quase todo comidos, né? Esse aqui praticamente já está com o rosto já, ou está cicatrizando, ou está aumentando a cicatriz, mas aquele outro lá que está todo coberto, esse aqui, olha aí lá, o rosto todo cheio de buracos. A lepra já comeu tudo, come nariz, começa a comer o rosto da pessoa. E quando um início de lepra estivesse numa pessoa, esta pessoa tinha que ir até o sacerdote. E o sacerdote iria avaliar a doença dela, se era uma doença contagiosa ou não. Se essa lepra tivesse pegado o pelo e deixado branco, o pelo do braço, da perna, onde houvesse pelo, e deixasse branco, quer dizer que aquela lepra era contagiosa, porque não ficou somente na carne, também passou para os pelos. E se a lepra fosse profunda e aumentasse a cada dia, o sacerdote declararia a pessoa como imunda. Ela tinha que sair do meio da sociedade, porque senão ela ia transmitir essa doença para os demais. Mais ou menos a Covid, lembra da Covid? A Covid era como se fosse uma lepra. Não estou dizendo da questão da doença, estou dizendo da questão de contagiar, né? Então, a pessoa que tivesse Covid naquela época, hoje não, mas muitos ainda seguem esse protocolo, a pessoa ficava isolada. Só ficava dentro de casa, ninguém podia se ajuntar com ela, não podia participar de comer ou beber com ela. Ela tinha que ficar isolada no quarto, num lugar separado, porque senão ia transmitir a Covid. É como se fosse a lepra, mas a lepra é uma coisa que começa a comer a pele da pessoa. Então uma pessoa que já começou a ver que está surgindo lepra no braço, na mão, em alguma parte do corpo, ela tinha que chegar até o sacerdote. E o sacerdote queria avaliar essa lepra.
Isso está escrito em Levítico capítulo 13. E ele ia dar o parecer se essa lepra era contagiosa ou não. E o sacerdote que ordenar a pessoa o que ela deveria fazer. Em Levítico capítulo 13, o verso 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos que também eram sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda, ou seja, comendo o braço, como diz ali as imagens, né? Mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. E o sacerdote, vendo, declarará imundo. O sacerdote vai dizer: ó, essa pele sua aí está ficando branca, hein? Esses pelos estão ficando brancos. E a pele está comendo mais, a sua carne está sendo profunda. Se o sacerdote, vendo que estava assim, ele ia declarar a pessoa como imunda. Ela tinha que ser excluída do meio da sociedade. Ela não poderia mais juntar com os demais. Ela poderia até estar morando na casa, lá, parente, família, também tinha que sair do meio da família. Tinha que abrigar, morar nesse lugar onde Jesus está passando aqui, lugares isolados, certa aldeia, meio de matos. Não podia conviver com os demais de sociedade, nem andar em centros, nem entrar no templo. Tinha que ficar isolado. A pessoa tinha que ficar isolada de tudo. Ela não podia misturar com ninguém. Olha só que doença terrível. E quem olhasse para a pessoa leprosa, iria dizer: esta pessoa foi castigada por Deus. A tendência é esta. Porque para os judeus a lepra era um castigo de Deus. Era algo que a pessoa tinha feito de ruim para com Deus, e Deus foi lá e castigou a pessoa. E de fato aconteceu isto mesmo. A Miriam, irmão de Moisés, irmã de Arão, lembra de Miriam? Irmão de Moisés e Arão? Ela questionou contra Moisés, e Deus deixou ela branca, lepra atingiu ela. E Deus falou: fica 7 dias separado. E era assim que o sacerdote avaliava. Se a pessoa tivesse começo de lepra, ela tinha que ficar 7 dias isolada. 7 dias longe de todo mundo. Depois de 7 dias, ela tinha que voltar ao sacerdote. E o sacerdote, examinando e vendo alguma coisa diferente, ia mandar voltar e ficar 7 dias separado de novo. Aí depois de 7 dias, ou seja, 14 dias separado de todo mundo. Depois de 7 dias, aí que ele ia avaliar se a pessoa tem lepra ou não. Se é uma lepra contagiosa ou é uma coisa que já secou. Porque esse tempo de isolamento seria o tempo, se não fosse lepra contagiosa, o tempo de restaurar a pele da pessoa. Mas não restaurando, ela tinha que voltar e ficar mais 7 dias. E assim cumprir 14 dias separada. E depois que o sacerdote declarasse que a pessoa não tinha uma lepra contagiosa, ela tinha que se lavar sua roupa, se banhar, para se purificar. Aí depois voltaria para o meio da sociedade. Então observa, esses leprosos aqui não falam quem eles eram, mas muitos deles tinham famílias, muitos eram casados, tinham filhos, e de repente foi acometido por essa terrível doença de lepra. E foi uma lepra que foi contagiosa, que os sacerdotes os examinaram e teve que expulsá-los, tirar do meio da sociedade. E eles foram lá para o meio da aldeia, e justamente ali onde Jesus está passando. E onde Jesus passa, o milagre acontece. Você pode ter certeza. Onde ele passa, onde ele entra, o que ele fala, onde ele põe as mãos, com certeza o milagre acontece. E de fato aqui Jesus não nos colocou a mão, não. Eles gritaram de longe: mestre, que quer dizer que eles conheciam a Jesus. Se eles não tivessem conhecimento de Jesus, eles não teriam gritado. Mas eles disseram: mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Aí Jesus,
olha para eles, e eles estão a uma distância que, segundo a lei, a distância de um leproso era 100 metros. Tinham que ficar 100 metros de distância de alguém. A pessoa, para poder ouvir, ela tinha que gritar. Por isso que só os lábios ficavam soltos. Os olhos também, para a pessoa enxergar. Mas os demais partes do corpo tinha que estar coberto com lenços. E eles gritavam, não é à toa que eles gritaram a Jesus. Diz a palavra que os 10 gritaram ao mesmo tempo. Olha o coro, está vendo o coro pelo milagre? É um coral de leprosos, querendo as suas curas. 10 gritaram, tem misericórdia de nós. Aí Jesus olha para eles. E Jesus, sabendo da lei, ele sabia. Não é à toa que Jesus disse, vai mostrai-vos aos sacerdotes. Porque os sacerdotes foram os mesmos que excluíram, e eram os mesmos que podiam reentregá-los à sociedade. Eram os mesmos que podiam colocá-los novamente à sociedade, como também foram os mesmos que excluíram da sociedade. Por isso que Jesus disse, vai, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. E o interessante é que eles tiveram fé. Eles tiveram fé. Os 10 tiveram fé. Os 10 obedeceram ao Senhor Jesus. Porque se eles não tivessem fé, eles jamais iriam até os sacerdotes, sendo que estão doentes. Eles poderiam ter pensado, né, ou falado se não tivesse fé. Ah, Jesus, mas cure que depois eu vou lá. Mas Jesus disse, vai e mostrai-vos aos sacerdotes. E diz a palavra que eles não foram curados quando Jesus disse. Eles foram curados na beira do caminho. Quando eles estavam indo aos sacerdotes. Isso prova que eles obedeceram a Jesus e que eles creram no que Jesus disse. É como que aconteceu com Naamã. Naamã só foi curado porque ele obedeceu o profeta. Naamã obedeceu. Naamã não queria mergulhar no rio Jordão, não. Ele queria mergulhar no rio Farpá, Abaná, que eram os rios mais lindos, puros de Damasco. Mas ele obedeceu o profeta Eliseu, que disse, vai lá, mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Ainda que ele foi questionando, né? Você conhece a história de Naamã, que Naamã era um leproso. Ele mergulhou 7 vezes. E no último mergulho, ele saiu com a pele limpa, purificada, como a pele de uma criança. Através da obediência. Esses 10 leprosos também fizeram o mesmo. Obedeceram e creram na palavra de Jesus para alcançar o milagre. O erro deles, a maioria deles, não foi de obedecer a Jesus. Não foi de crer em que Jesus disse. Mas o erro da grande maioria foi de não voltar para agradecer aquele que operou o milagre na vida deles. Esse é o maior erro de muitas pessoas. Não é questão de fé. Não é questão de buscar a Jesus. É a questão de voltar depois do milagre. Você sabia que na igreja tem muita gente assim? Que quando alcançam a bênção não voltam mais, nem sequer para agradecer. A pessoa, enquanto está doente, precisando de algo de Deus, ela está na igreja, buscando, orando, pedindo, crendo, porque o milagre acontece. Aí quando o milagre acontece, nunca mais volta para agradecer. Tem muitas pessoas que infelizmente tem acontecido isso. Jesus tem operado grandes milagres e a pessoa nunca mais voltou para aquela igreja para agradecer. Mas, pois bem, né? A pessoa que não volta para agradecer, Jesus não está perdendo nada, mas ela está perdendo. Você pode ter certeza. Esses 9 aqui que não voltaram para agradecer, eles perderam. E perderam o principal da vida deles. Porém, o que voltou, que era estrangeiro, para agradecer, esse ganhou 2 coisas. Além de ele ser curado, ele foi salvo. Tem muitas pessoas que veio para alcançar o milagre, aí recebe a bênção e volta para o mundo. Essa pessoa foi curada, mas ela já não está mais salva. Aí eu pergunto, o que vale mais? A cura ou a salvação? O que mais vale, a cura ou a salvação? Claro que a salvação. Mas tendo os 2,
é melhor ainda, sendo curado e sendo salvo. Mas só pode ser salvo quem é grato ao Senhor Jesus, quem agradece a Ele por tudo que Ele fez e ainda fará em sua vida. O mais importante é a salvação, mas quando você é grato, além de ser curado, também é salvo. Jesus se importou, viu? Há pessoas que acham que Jesus não se importa. Eu te falo que Jesus se importa com duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa que ele se importa é a gratidão. Coloca aqui. A primeira coisa que Jesus se importa é a... Quem pensa que Jesus não se importa com a gratidão, está enganado, hein? Ah, Jesus não se importa com isso não. Você que pensa. Você que pensa. Se Jesus não tivesse se importado com o que ele tinha feito com os 10, ele não teria perguntado dos 9. É mais ou menos aquela pessoa que dá um presente para alguém de aniversário. Eu já expliquei sobre isso. E a pessoa recebe o presente, mas é um presente simples. Mas a quem deu também é simples, não tinha condição muito boa. E deu conforme as suas condições. Aí a pessoa que recebe o presente é uma pessoa enjoada, né? Foi no aniversário, deu presente, porque aniversário geralmente levam presentes, mas cada um dá conforme as suas posses, conforme o que tem, o que pode. Aí a pessoa que ganha aquele presente, que é um presente simples, e a pessoa quem deu dá com maior coração, inteireza de coração, de alegria, né? Toda feliz, já crendo que a pessoa vai agradecer, que vai ficar feliz por aquele presente. Aí a pessoa recebe o presente, vai para casa, leva aquele monte de presentes, começam a abrir um por um, acabou a festa, está em casa abrindo os presentes. Aí de repente está lá aquele presente simples, e uma amiga do lado vendo, né? Olha que presente e tal. Aí abre e está lá o cartãozinho de quem deu. Aí a pessoa abre aquele presente muito simples, aí começa a olhar com uma cara meio fechada. E a amiga pergunta, você gostou? Ah, não gostei não, um presente muito simples. Não gostei. E a outra que deu, que está lá na casa dela, conhece a amiga que estava do lado, vendo a aniversariante, né? Conhece ela e vai perguntar, e aí, ela gostou do presente? O que ela falou? Quem já fez isso alguma vida aí? Quem já deu presente fica perguntando, e aí, ele gostou? Ela gostou? Quem faz isso? Levante a mão. É impossível não fazer, né? Não é assim que as pessoas perguntam? Não é porque a pessoa é curiosa, não. É porque a pessoa que pergunta, ela quer saber da reação de quem recebeu. Não é assim? Ela quer saber da reação. Se a pessoa reagiu de boa fé, se a pessoa reagiu de má fé, se a pessoa reagiu feliz ou reagiu triste. A pessoa quer saber, né? Aí a amiga pergunta, a outra amiga pergunta para aquela que estava do lado da aniversariante. Ela gostou do presente? Olha, fez uma cara... Sabe, aquela cara de quem não gostou. Aí aquela pessoa com maior simplicidade, que deu segundo as suas condições. Como que você acha que essa pessoa fica? Será que ela fica alegre? Fica triste? E você quer saber, tem muitas pessoas que não vai mais em festa alguma por causa disso. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, né? Que muitas pessoas não vão mais a festa alguma por causa disso. Porque a pessoa já pensa, festa, presente. E eu não tenho tanto dinheiro assim para dar um presente. Mas eu vou comprar um presentinho, né? Para não passar batido. Aí a pessoa dá o presente segundo as suas posses. Mas aquela que não gostou, aquele que não gostou, e a pessoa acaba sabendo que não gostou do presente, traz maior tristeza, decepção para aquele que deu ou para aquela que deu. E a pessoa fica tão frustrada, quem deu, que não quer saber mais de festa alguma. E acaba até tornando-se inimiga ou inimigo daquele aniversariante. Fica tão triste que acaba perdendo até a amizade. Não acontece muitas vezes isso? Acontece. A pessoa acaba perdendo a amizade, porque não dá, não gostou, dei de todo o coração, mas a pessoa nem gostou. Ou seja, aquela pessoa que recebeu, ela não foi agradecida. Ela não foi grata por aquilo que deram. Ainda que a pessoa que foi convidada para o aniversário, ela não tinha o direito de levar nenhum presente. Você precisa entender. A pessoa não tinha o direito de levar nenhum presente.
mas ela levou na intenção de que a pessoa se alegrasse com aquilo que recebeu. E pelo contrário, ficou triste. Então, isto é gratidão. A pessoa tem que reagir de forma grata. Ninguém tem o dever de prestar um benefício a outro, ou a outrem, né? Ninguém tem esse dever de ajudar alguém ou a outro. Ajuda porque gosta, porque tem esse coração bom. Mas ninguém tem esse dever. Mas a pessoa que está recebendo ajuda, no mínimo ela deve ser grata. No mínimo ela tem que agradecer. É mais ou menos aquela história da senhorinha, né? Que vai ao mercado e enche as mãos de sacolas. Compra um monte de coisas em sacolas. Enche as sacolas e vai trazendo naquela dificuldade para casa. E ela achava que ia no mercado comprar só uma coisa, mas sai com um monte de sacolas. Acontece muito disso, né? A pessoa vai buscar um negocinho lá, quando for ver, está cheio de sacolas na mão. Quem faz essas loucuras aí? E acaba nem levando sacolas, né? Porque acha que é só um negocinho. Quando chega lá, compra o carrinho inteiro. E acaba não tendo condições de levar aquelas sacolas. Aí vem aquela senhorinha cansada, sabe? Para, anda. E dificuldade, anda, para. E aí vem um jovenzinho da rua dela, conhece ela, né? Sabe que mora a vizinha ali próxima. E aí diz, sou Dona Maria, a senhora quer que eu te ajude a levar essas sacolas? Não, meu filho, pode ir para o seu caminho. Aquele jovem está indo a um destino. E ele não tem obrigação de ajudar a mulher. Não tem obrigação, ele não é nada da mulher, ele é apenas vizinho, né? Mas ele, com generosidade, e com uma pessoa boa que ele é, como uma pessoa de coração puro, ele vai lá, né, se oferecer para ajudar a pessoa, a senhorinha, vai lá com o maior coração puro, e a senhorinha insiste que não, mas ele de tanto insistir, a senhora até permite que ele leva as sacolas. Aí ele chega na casa da mulher e põe aquele monte de sacolas lá. Esta mulher, essa senhora, Dona Maria, ela grata, ela agradecida por aquele jovem que fez, que o jovem não tinha obrigação de fazer nada disso. Ela agradecida, no mínimo. Ou ela vai dizer obrigado. Vai oferecer um copo d'água, um copo de suco, alguma coisa. Ou vai dar alguma coisa em troca. É mais ou menos uma troca, né? Gratidão é um benefício que a pessoa prestou. E aquele que recebeu esse benefício tem como dívida a dar àquela pessoa que deu. E aí essa senhorinha abre a sacolinha e pega lá uma caixinha de bombom e oferece para esse jovem. Toma, meu jovem, por você ter me ajudado. E o jovem, não quero nada não ajudei em troca de nada não. Não ajudei em interesseiro não, como interesseiro. Não, só ajudei porque eu gosto de ajudar as pessoas. Mas a senhora diz, não, pode receber. É uma forma de eu agradecê-lo por aquilo que você fez. Isto é gratidão. Quando a gente retribui, isso é gratidão, viu? A palavra gratidão é isso. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, um agradecimento. Isto é gratidão. Reconhecimento de uma pessoa que prestou um benefício a alguém. Então essa senhora, ela reconheceu o que esse jovem fez. E como ela era grata, ela deu em troca uma caixinha de bombom. Isto é gratidão. Porque tem pessoas que acham que tem o dever de ajudá-la. Não, ninguém tem o dever. A pessoa faz porque tem um coração bom. E aquele que recebeu o favor e se for grato, vai retribuir aquilo que foi prestado a ele ou a ela. É como se fosse uma espécie de dívida. A pessoa retribui aquele que recebeu. Isso é gratidão. Por isso que Jesus, ele se importou com aqueles 9 leprosos. Se ele não tivesse se importado, ele não teria perguntado, ele teria passado batido. Deixaria passar. E teria só ali recebido a gratidão daquele estrangeiro. Mas por que ele pergunta dos 9? Porque ele se importa com a gratidão. Você sabia disso? Jesus se importa com a gratidão. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 20. Primeira coisa aqui, que Jesus se importa com a gratidão. Efésios diz assim, capítulo 5, verso 20. Olha o que diz.
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando o quê? Graças. Você sabe o que é graças em latim? A etimologia da palavra graça no latim quer dizer gratia ou gratus. Isto é, agradecido, grato, gratidão, agradecido. É a palavra graças. É a palavra em etimologia ou origem latim. Quer dizer grato, agradecido. É alguém que reconhece o benefício que é prestado. O que diz? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai. Então a palavra de Deus nos ensina que Deus se importa sim com a gratidão. Quantos são gratos a Deus por tudo que recebeu de Deus? Sejam gratos ao Senhor. Primeira coisa que Jesus se importa, gratidão. Segunda coisa que Jesus se importa, testemunho. Eu sempre falo, gente, se Jesus operou um milagre na sua vida, você tem que testemunhar. Você não pode deixar passar. Ah, mas Jesus já fez. Não, não me importa. Pode ser um testemunho pequeno. Pode ser uma coisa mínima. Jesus se importa com testemunho. Quando você não testemunha aquilo que Jesus faz, você não tem mais benefício lá na frente. A mesma coisa uma pessoa ingrata. Se a pessoa é ingrata por aquilo que recebeu, ela não vai receber mais nada daquela pessoa. Porque bobo é a pessoa que continua dando. É ou não é? Eu me lembro quando eu era mais jovem, a minha mãe ia na loja para fazer surpresa, ela não me levava não, porque ela fazia segundo as suas condições. Eu era jovem, eu queria coisa boa, né? Aí minha mãe chegava em casa com um presente todo embrulhado, e aí ela mostrava, toda feliz. Ela chegava e dizia assim, olha meu filho, eu trouxe um presente para você. A mãe querendo fazer surpresa, né? E eu naquela expectativa, achando que o presente é uma coisa muito boa. Eu falei, tá bom mãe, deixa eu ver. Eu pegava o presente, eu abria o presente, olhava o sapato assim, sabe? E eu fazia uma cara dizendo, não gostei. Não gostei desse presente. Aí minha mãe olhava e dizia assim, que menino mal agradecido. E eu não dou mais nada. É assim ou não é? Quem já passou por isso? Minha mãe dizia isso, que menino mal agradecido, eu não dou mais nada. Porque a minha mãe esperava eu agradecer aquilo que eu recebi. Era no mínimo, né? Ela fez uma surpresa. E eu, sabe o que eu disse? Mãe, por que você não me levou para eu comprar? E você sabe, quando você leva 2, 3, 4 cartões, porque um só é pouco, né? Então a mãe já sabe como é que é a pessoa, já não leva, porque senão aquilo que é barato acaba tornando-se caro. Então é melhor que ela faça ali uma surpresa. Mas se a pessoa que recebe não for grata, meu irmão, ela vai ficar cara fechada. E a minha mãe dizia, não dou mais nada. Você está vendo o que acontece? Isto é por uma pessoa que é ingrata, não recebe mais nada. E com Deus é a mesma coisa. Observa que esses 9 que não voltaram para agradecer, porque não eram gratos, o que eles perderam? A salvação. E aquele que voltou para agradecer, o que ele ganhou? Salvação. Você está vendo o que a gratidão faz? Abre portas. A gratidão faz você crescer mais e mais ainda. Faz você tomar posse daquilo que Deus tem para você. Então, a gratidão, Jesus se importa. E com testemunho também. Se você não testemunha aquilo que Jesus fez, não vai esperar mais não, porque Jesus vai pensar, eu estou fazendo, mas não está contando o que eu estou fazendo. Tem que contar o testemunho. Jesus disse em João 4, versículo 48. Ele disse assim, se não vides sinais e milagres, não crereis. Tem que ver, tem que contar. Então, o que Jesus operou na sua vida, você tem que testemunhar, porque você está agradecendo a Deus por aquilo que recebeu. Jesus, certa vez, ele curou um homem gadareno, endemoniado, que tinha legião de demônios. Você conhece a história, né? Ele curou esse homem. E esse homem andava pelos sepulcros de noite, pelado, nu, sem roupa alguma. E ele fazia uma barbaridade na cidade. Ninguém conseguia sair de casa por conta desse homem. Ele colocava pânico na cidade. Todo mundo tinha medo dele. E ele morava em sepulcro. E Jesus foi até a cidade de Gadara e encontrou com esse homem.
E diz a palavra que esse homem, como tinha legião de demônios, os demônios olharam para Jesus e disseram: o que vieste fazer aqui? Não é chegada a sua hora. Olha só, o demônio não queria que Jesus fosse lá. A legião, de demônios não queriam que Jesus fosse lá. E Jesus perguntou: quem está aí? Eles disseram: legião é o nosso nome. E estava fazendo barbaridade. Até que Jesus expulsou aqueles demônios, e os demônios ainda pediram para entrar em porcos. E caíram num barranco, morreram. E aí Jesus se assentou, aquele homem se assentou em perfeito juízo, agora vestido, e ele queria seguir a Jesus. E sabe o que Jesus disse para ele? Olha o que Jesus disse para ele sobre o testemunho que ele deveria dar. Está lá em Lucas capítulo 8, versículo 39. Coloca aqui, o Silas. Lucas 8, versículo 39. Será que Jesus não se importa com o testemunho? Olha lá. Torna para a tua casa e conta, quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então você tem que contar o que Jesus faz. Tem pessoa que não conta. E eu falo: conte. Não, pastor, eu tenho vergonha. Pastor, não. Tem que contar o que Jesus faz. Ou o que Jesus já fez na sua vida. Tem que testemunhar. Em Salmos 118, verso 17, fala exatamente isso. Porque quando eu conto, eu estou sendo grato a Deus por aquilo que Ele fez. Como que as pessoas vão saber do que Jesus fez na minha vida se eu não conto? Como? Se você não contar o que Jesus fez na sua vida, as pessoas não vão saber de nada. Você sabe que pessoa conta tanta coisa que não edifica, Conta tantas mentiras, coisas que não é necessidade de contar, coisas que não edificam, coisas que você não deve nem ouvir. Agora, o que Deus faz, tem que contar. O que Deus fez na sua vida, tem que contar. Jesus diz: vai e conte o que Deus fez na sua vida. Está vendo? Jesus se importa com testemunho. Olha o que diz assim: o Senhor está com 17, tá? Salmo 118, verso 17. Salmo 118, verso 17, conta: não morrerei. Está lá. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. É alguém que foi livrado da morte, é alguém que foi curado, é alguém que foi abençoado por Deus e que vai contar aquilo que Deus fez em sua vida. Eu não morrerei, mas viverei para contar o que Deus fez na minha vida. Tem que contar. Você sabia que pelo testemunho você alcança milagres? A pessoa está ouvindo o testemunho e já está sendo curada. Pelo testemunho você evangeliza. Pelo testemunho a pessoa se liberta, sabia disso? Ao ouvir seu testemunho. Tem pessoas que devem estar no mesmo estado que você, que já passou, que você já passou e foi curado. E as pessoas estão naquele estado. Ela ao ouvir seu testemunho vai edificar a sua fé. Ela vai crer e vai pensar: peraí, se Jesus curou ela, Jesus também pode me curar. É ou não é? Se Jesus operou o milagre nele, Jesus também vai fazer o mesmo em minha vida. Por causa do testemunho. O seu testemunho é um canal para você evangelizar. Você consegue ganhar almas só pelo seu testemunho. Quem já alcançou bênçãos aqui pelo testemunho? Quem já ganhou almas pelo seu testemunho? Então conte o que Deus fez na sua vida. Isto é gratidão. Então, gratidão é um benefício que a pessoa prestou a alguém e que a pessoa lá na frente vai retribuir-lhe esse benefício. Vou te dar um exemplo aqui. Jesus, quando entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria, Maria foi lá e quebrou um vaso de alabastro. E esse vaso era caríssimo. Quebrou e colocou nos pés de Jesus o perfume. E enxugou com o seu cabelo. E diz a história, se a gente for colocar na lógica aqui, na atualidade nossa, esse perfume custava 45 mil reais. Só o perfume, hein? Porque diz ali a palavra que foi 300 dias trabalhados. Isso quer dizer, cada dia de uma diarista, 150 reais. Colocando por base, tá?
se trabalhar aí um ano praticamente, quase um ano, 300 dias, vai ajuntar-se 45 mil reais. Então Maria colocou nos pés de Jesus 45 mil reais em perfume caro, sem contar o vaso. Se eu for pegar uma diarista que cobra 200 reais, Maria teria colocado nos pés de Jesus 60 mil reais. O Judas Cariotes, né, o traidor, ele olhou e disse assim para Maria: que desperdício, por que não vendeu esse perfume, pegasse o dinheiro e desse aos pobres? Mas João vai dizer que Judas só disse isso porque era ladrão, porque ele carregava a bolsa das ofertas dos discípulos, e ele não estava interessado em ajudar pobre algum não, viu? Ele queria o dinheiro para ele, mas Maria foi lá e fez esse benefício como gratidão ao Senhor Jesus. Foi lá e prestou uma homenagem. Até Jesus disse: deixa essa mulher fazer, não molesta, porque ela já está preparando o meu corpo para a sepultura. É como se fosse um ato simbólico. E Jesus disse: onde for contada essa história, em todas as partes do mundo, estará em memória o que essa mulher fez. Ó, você está vendo isso? Em memória quer dizer que lá na frente, Jesus ia retribuir o que ela fez. Ela fez lá atrás para Jesus, homenageando. Lá na frente, Jesus vai recompensar o que ela fez. Você está vendo? Tudo que você faz não é desperdício. Lá na frente, Jesus é grato e Ele vai retribuir pela sua gentileza, a sua generosidade e a sua gratidão. Você sabe o que aconteceu lá na frente? Está lá em João capítulo 11. Ó, agora é Lázaro que está morto. E agora é Maria e Marta que está precisando de Jesus. É como se Jesus lembrasse o que aquela mulher fez lá atrás. Pô, essa mulher quebrou um vaso de alabastro caríssimo em meus pés. Não, eu tenho que retribuir-lhe. Ela fez uma homenagem aos meus pés, consagrando meus pés, me ungindo para a minha sepultura como um ato simbólico. Eu tenho que recompensar esta mulher. Jesus achou uma forma de recompensá-la. E como? João capítulo 11, verso 1. Agora Lázaro está enfermo, olha lá. Estava então enfermo um certo Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava... Você entende aqui? Ou seja, a palavra de Deus faz questão de trazer à memória o que essa mulher fez. Precisava a palavra de Deus relatar isso? Poderia dizer: Maria é irmã de Lázaro, Marta é irmã de Lázaro. Poderia simplesmente isso, mas precisaria relatar o que a mulher fez? Sabe o que isso quer dizer? O que Jesus disse lá em 14 de Marcos, lá da história de Maria e Marta, que foi quebrado o vaso de alabastro? Jesus disse que essa história seria contada para sempre em todas as partes do mundo. É por isso que a Bíblia faz questão de trazer de novo aquilo que Maria fez nos pés de Jesus. É como se fosse um ato de gratidão, porque quem o recebe não pode esquecer aquilo que recebeu, tem que ser grato, tem que retribuir-lhe. Eu pus uma frase que diz exatamente isso: a gratidão é uma espécie de dívida. Quem a recebe tem por obrigação retribuir o benefício prestado por alguém. Anotou aí? A gratidão é uma espécie de dívida. Quem a recebe tem por obrigação retribuir o benefício prestado por alguém. Jesus recebeu Maria nos seus pés, ungindo com unguento. Aí Jesus disse: agora Marta e Maria estão precisando de mim. O seu irmão morreu, então vou retribuir-lhe tudo que ela me fez. Está aqui. Por isso que faz questão de mencionar. Então, cada coisa que você fizer para o reino de Deus é lembrado. Deus não se esquece de nada que você fez, e Ele vai te retribuir muito mais com o seu milagre. Ele vai te retribuir.
Ele vai te retribuir. Em Provérbios capítulo 11, versículo 25. Uma tradução NTLH diz: quem ajuda também será ajudado. Você está vendo aí? Quem ajuda, estou te ajudando. Lá na frente eu vou precisar e você vai me ajudar. Não é assim? Como diz o ditado, uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. Hoje eu preciso de tu, mas um dia você também precisará de mim e eu vou te ajudar. Por isso que o provérbio diz: quem atende também será atendido. Está aqui, ó. A alma generosa, pessoa generosa, prosperará, que engordará. E o que regar, ou seja, o que ajudar, também será ajudado. Esta é a palavra. O que ajudar, também será ajudado. Então Maria fez para Jesus, e lá na frente Maria estava precisando que seu irmão ressuscitasse, e Jesus foi lá e retribuiu-lhe o benefício que foi prestado a ele. Sabe o que é isto? Gratidão. Quantos são gratos a Deus? Salmo 103, verso 2. A gratidão permite que o pecador se aproxime de Deus. Qual era a distância de um leproso? 100 metros. 100 metros. Você lembra dos leprosos? Eles estavam em uma aldeia. Eles gritaram. Diz a palavra que eles ergueram a sua voz. Isso quer dizer que eles estavam distantes. Porque gritaram para Jesus. Agora esse que voltou, onde que ele está? Nos pés de Jesus. Fazendo o quê? Agradecendo. Então quer dizer que a gratidão nos aproxima mais de Deus. Seja grato, porque você vai ficar coladinho aos pés de Jesus. A gratidão permitiu que esse pecador, esse leproso, se aproximasse de Jesus. Olha o que diz: bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, isto é gratidão, viu? De nenhum de seus benefícios. Só pode lembrar quem é grato. Quem não é grato, acha que é o dever da pessoa ajudá-lo, não é assim? Não, mas quem é grato, está sempre lembrando do benefício prestado a ele, sempre lembrando do benefício prestado a ela. Isso se chama gratidão. Seja grato. E para nós encerrarmos, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quero que você tome posse. Em tudo seja grato a Deus, pelo que tem e até pelo que não tem. Quem é grato a Deus? Diga: Senhor, eu sou grato pela minha casa, pelo meu carro. Eu sou grato pelo meu trabalho. Eu sou grato pela minha família. Eu sou grato pelo pão de cada dia. Eu sou grato até pelo que eu não tenho. Sou agradecido todos os dias ao Senhor. Em tudo, dai graças. O que é graças? Gratidão. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo sejam agradecidos a Deus. Se coloquem de pé. Podem aplaudir o Senhor Jesus. Em tudo sejam agradecidos. Você pode pensar: mas essa comida de novo. Agradeça. Mas de novo essa carne. Agradeça. Mas de novo esse ovo. Agradeça. Mas eu vou andar de ônibus de novo. Agradeça. Eu vou andar de novo de Uber. Agradeça. Ah, mas assim, assado. Agradeça. Sejam agradecidos. Ah, eu não tenho roupa, vou usar essa roupa de novo na festa. Agradeça. Eu vou usar esse tênis de novo. De novo essa bicicleta. Sejam em tudo agradecidos a Deus. Quantos são agradecidos a Deus? Quanto mais você agradece, mais bênçãos desce. Aprenda isso, viu? Agradecer a Deus antes do milagre é fé. Estou agradecendo a Deus antes do milagre, é fé. Agradecer a Deus depois do milagre
É gratidão, exatamente. Agradecer a Deus antes do milagre. Pastor, não aconteceu nada, mas já estou agradecendo. Isto é fé, porque vai acontecer. E agradecer pelo milagre já alcançado, isto é gratidão. Ó, agradecer a Deus pelo milagre que eu ainda não alcancei é fé, que vai acontecer. Agradecer a Deus depois do milagre alcançado é gratidão. Quantos já agradecem a Deus? Diga, já estou agradecendo, não estou vendo, mas já estou agradecendo. Isso é fé. Amém? Que Deus te abençoe, que te ilumine e te guarde, em nome de Jesus. Pastor,